Olha para essa pessoa linda, cheirosa e maravilhosa e fala para ela assim, ó: feliz ano novo. Diga para ela assim: você está no melhor lugar que uma pessoa pode estar. Amém? Como a apóstola ministrou aqui, hoje nós estamos celebrando aí Rosh Hashanah. Rosh significa cabeça, Hashanah significa ano. Então Rosh Hashanah significa cabeça de ano. Por que cabeça de ano? Porque o Senhor disse que nós seríamos cabeça e não cauda. Tá bom? Então olha para essa pessoa e diz assim: você é cabeça, meu irmão, e não cauda. Amém? Não se conforme nada mais do que você ser cabeça, porque foi para isso que Deus nos chamou nessa terra, para nós sermos cabeça e não cauda. Então Rosh Hashanah é um tempo de celebração, como a apóstola disse aqui, desde o nascimento de Adão até os dias de hoje, o povo judeu, biblicamente falando, né? Quando ela estava falando aqui que toda a terra comemora dia 31, final de ano, Israel não comemora ano novo nesse dia. Israel comemora ano novo justamente nessa data, porque Israel entende a respeito do calendário judaico, do calendário bíblico, que o ano verdadeiramente começou desde Adão. Amém? Então nós estamos no ano de 5.871. Então é muito tempo. Amém? Se Adão tivesse vivo até hoje, né? Amém? Então ele seria um velhinho. Você sabia que Adão, ele foi... o homem criou o ser humano para não morrer. Amém? O homem... a morte, ela só entrou na terra justamente por causa do pecado. Quando o pecado ele entra na terra, junto com o pecado entra a morte. Amém? Por isso que Jesus Cristo, ele veio para essa terra e ele falou: eu estou preparando um lugar no céu. Amém? Estou preparando um lugar no céu para nós vivermos eternamente com o Pai. Então, se nós não podemos viver eternamente aqui na terra, nós vamos viver eternamente com o Pai. Então Jesus está preparando um lugar para mim e para você morar no céu eternamente com o Pai. Tá bom? Então creia que se o pecado entrou na terra, e isso fez com que a morte também entrasse, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele coloca o pé aqui na terra, Ele trouxe vida e trouxe vida em abundância. Amém? Então nós estamos sendo preparados para um dia nos encontrar com o Pai lá no céu, porque nós vamos ter uma vida e uma vida eterna lá no céu, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Então Rosh Hashanah se comemora isso, um começo, um novo começo, ou melhor, um recomeço. E o tema da palavra dessa noite, para você ficar bem gravado aí no teu coração, é: arrependimento é a rota para o recomeço. Amém? Então quando eu me arrependo, quando há um verdadeiro arrependimento dentro do meu coração, eu entro na rota de um recomeço. Porque quando há arrependimento, quando há perdão dentro do meu coração, uma rota, um portal se abre na minha direção. E esse portal me dá o direito de viver algo novo, de viver algo sobrenatural, de comer o melhor dessa terra. Então nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos entender isso. Sem arrependimento, não tem como recomeçar. Muitas pessoas tentam recomeçar, mas sem o arrependimento não tem como encontrar essa rota. Porque existe uma rota que leva ao recomeço. E essa rota é o arrependimento. Amém? Gente, eu estou tão assim maravilhado com esse dia. Sexta-feira, nós iniciamos um jejum de Yom Kippur. Porque abre-se um portal no mundo espiritual de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, que nos leva até tabernáculo. É algo assim, é como a Lu falou ontem aqui, só consegue entender se tiver revelação. Porque sem revelação você não consegue. Sem revelação você critica, sem revelação você tem olhos completamente diferentes, mas quando há revelação no teu coração, você fica encantado com aquilo que é bíblico. Amém? Você nunca me viu aqui
de kippah na cabeça. Você nunca me viu aqui, a não ser numa festa que a gente coloca um talit para ministrar numa festa, mas você não me vê usando essas coisas. Porque nós não queremos implantar o judaísmo, nós queremos comemorar aquilo que é bíblico, viver aquilo que é bíblico. Amém? Só para você entender uma coisa, as festas bíblicas não é do povo judeu. As festas bíblicas são festas do Senhor. Ele que deixa como mandamento, ele diz assim: celebrai as minhas festas. Então as festas, ela não tem o rótulo. E por não ter esse entendimento, às vezes as pessoas, elas não conseguem enxergar e ter a revelação do que é de verdade uma festa bíblica. Amém? Porque quando há essa revelação, você vai entender que você não está copiando nada, você não está tentando implantar nada, você simplesmente está cumprindo aquilo que a palavra nos orienta. E as festas bíblicas, elas são festas do Senhor. O Senhor diz assim: celebrai as minhas festas. Então todo aquele que é liberto, todo aquele que é curado, todo aquele que é restaurado, consegue entender isso em nome de Jesus. E na sexta-feira nós iniciamos um jejum. O propósito deste jejum é os 10 dias de expiação, amém? Até em Yom Kippur, que vai ser no dia 28 de setembro agora. E o interessante é que eu fui para o monte junto com a apóstola, nós fomos para o monte para orar e para dar abertura no jejum, amém? À meia-noite da sexta-feira. E algo tão interessante que quando nós saímos de casa 15 para meia-noite, mais ou menos, 20 para meia-noite, chegamos no monte 10 para meia-noite, e quando nós chegamos no monte começou a garoar, começou a cair uma chuvinha. Amém? Até então não tinha chuva, não estava chovendo, não estava nada. E naquele momento começou a cair uma chuva. E eu falei para ela assim, meu amor, isso é tão profético. Isso é tão verdadeiro, esse ato que nós estamos fazendo aqui em cima desse monte. É uma semente que está sendo plantada, que Deus, para sinalizar, Ele está mandando a chuva. E algo que muito tempo eu não via no monte, foi quando aquela neblina desceu de novo, né? Ficou aquela neblina no monte de novo, naquele momento. E eu pude entender que Deus, Ele gosta disso. Deus, Ele aprova todos os atos proféticos. Quando nós abrimos o nosso coração para aplicar alguma coisa que se diz respeito àquilo que é do Senhor, o Senhor se agrada. E até então eu não tinha palavra, gente, de coração. Eu não tinha palavra. Qual seria a palavra que eu iria ministrar nesse domingo? E quando eu desço do monte, junto com a minha esposa, eu já desço com a palavra. Olha que algo interessante, porque, sabe, você fica maravilhado. Não estou dizendo assim com a palavra escrita, mas com uma palavra já no meu coração, aquilo que Deus estava ministrando no meu coração. E a palavra, quando eu desci, era: vai e não peques mais. Eu falei: Senhor, o que é isso? E aí Deus trouxe ao meu coração dizendo: o arrependimento é uma rota para o recomeço. E aí Deus me levou ao texto aonde eu queria ministrar com você nessa noite, que está em João, capítulo 8. Vamos ler só o versículo 11. João, capítulo 8 e o versículo 11. Amém? João, capítulo 8, versículo 11. Conseguiu colocar aqui, Samuel? Que diz assim: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Olha só que maravilha. O que esse texto aqui ele quis dizer dentro do meu coração? Que todos nós temos uma oportunidade de recomeçar. Amém? Todos nós temos uma oportunidade de recomeçar. E o arrependimento, o perdão,
é a rota do recomeço, é o início de uma vida nova, de novos projetos, de ressuscitar sonhos, de fazer o que é certo, de agradar o Senhor. Amém? Esse vai e não peques mais é uma oportunidade que Deus está nos dando nessa noite, dizendo assim: o arrependimento, ele nasce dentro do meu coração. O arrependimento, ele é dado gratuitamente. O arrependimento é uma rota que nos leva à conquista. E eu estava meditando hoje em casa um pouquinho, porque depois que eu faço a palavra, eu conserto ela várias vezes. Eu estava meditando um pouquinho, pensando um pouco a respeito do que acontece no Natal, do que acontece no nosso ano novo brasileiro, né, que é o dia 31, amém? O que acontece nesse ano novo bíblico, o que acontece em Yom Kippur, os 10 dias de expiação, de arrependimento, o que acontece em tabernáculo. E eu estava meditando um pouquinho, porque todas as vezes que nós entramos numa rota de celebrar alguma coisa, de fazer uma reflexão, as pessoas, elas até aderem àquilo, elas até fazem uma reflexão, até, sabe, entra um sentimento no coração de querer mudar, de querer transformar. Então, enquanto nós estamos passando por aquele processo de festa, o coração da pessoa parece que está ardendo, parece que ela de fato acreditou, de fato ela vai fazer. Só que infelizmente, quando passa o processo de festa, passa o processo de qualquer coisa, parece que as pessoas voltam a fazer exatamente aquilo que elas faziam no passado. No momento de Natal, principalmente, aquela semana de reflexão, né? Vamos pedir perdão, vamos nos consertar, a família tem que estar unida, e é isso e aquilo. Passa um Natal, passa um Ano Novo, parece que as pessoas voltam assim, afinetar que fala? Se afinetar novamente, sabe, fazer as coisas completamente diferentes do que fazia. Então, o que precisa acontecer dentro de nós, dentro do nosso coração, é um bom senso de entender que quando nós iniciamos alguma coisa, quando nós colocamos dentro do nosso coração que nós vamos fazer algo, nós precisamos fazer. Rosh Hashanah é um começo de ano, é uma oportunidade que Deus está nos dando para fazer algo diferente, para entrar num recomeço. Eu não estou falando de um recomeço de lugar, de país, de estado. Não, eu estou falando de recomeço aqui dentro, porque antes de recomeçar alguma coisa aqui dentro, não tem como você recomeçar do lado de fora. E foi o que a apóstola disse aqui: antes de você viver algo no mundo espiritual, você precisa viver primeiro o material. Então a igreja, ela precisa entender isso, que se não houver uma mudança aqui dentro primeiro, essa mudança nunca vai conseguir, essa mudança nunca vai existir externamente. Por isso que eu estou dizendo que o arrependimento e o perdão é a rota do recomeço. Amém? Vocês estão comigo ou não? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha só, isso aqui é uma palavra do apóstolo Paulo. O que eu entendo aqui desse poder de Cristo aqui? Ele diz assim, que a graça é suficiente. O que eu entendo a respeito dessa graça ser suficiente? A graça, ela é a resposta de Deus para a necessidade do homem. A graça do Senhor, ela supre todas as nossas necessidades. Quando o apóstolo Paulo estava dizendo aqui que a graça do Senhor bastava para ele, ele estava dizendo que Deus, que o Senhor, através da graça, era a resposta das suas necessidades.
A graça é um favor imerecido de Deus. Por causa dela, meu irmão, nós somos amados de forma incondicional, perdoados pelo Senhor. Então, quando eu entro nessa rota do arrependimento, é porque o meu coração está em conformidade com o Senhor, dizendo assim: a graça dele é suficiente para me viver. A graça dele é suficiente para me mudar a minha história. A graça dele é suficiente para me fazer arrepender, me consertar, pedir perdão, receber perdão. Esses 10 dias de Yom Kippur, ele nos prepara para nós liberarmos perdão. E ao mesmo tempo, para nós liberarmos perdão, mas também para nós recebermos perdão. Porque às vezes as pessoas chegam até você para pedir perdão e você não tem coragem de perdoar. E em Yom Kippur é um propósito, é um projeto de Deus. Posso ouvir um amém ou não? E aqui eu quero voltar com você aqui, em João 8. A história dessa mulher aqui é tão interessante, porque essa mulher aqui, ela foi flagrada em um adultério. Ela estava cometendo um adultério. E a história dessa mulher aqui, ela mostra também um exemplo de perdão de Deus. Amém? E nós vamos entender algumas coisas aqui. Porque logo após que aqueles acusadores saíram, amém? Jesus, ele perguntou para aquela mulher: onde estão os seus acusadores? Aonde estão aqueles que estão apontando o dedo para você? Aonde estão aqueles que estão te julgando? E aquela mulher, ela responde: não tem mais ninguém. E aí, Jesus olha para ela e diz: eu também não te condeno. Amém? Jesus olhou para a falha daquela mulher. Jesus viu que ela tinha uma falha, que ela tinha pecado, que ela tinha errado. Jesus olhou para aquela mulher e viu que houve um arrependimento dentro do coração dela, porque Jesus, ele só fala para ela: vai, não peques mais, que os pecados delas estavam todos perdoados, porque viu dentro do coração dela um arrependimento. E Jesus fala assim: nem eu te condeno, pode ir para sua casa, pode voltar para os seus afazeres. Mas Jesus fala para ela: não peques mais. E olha só que interessante, porque esse pecado dessa mulher era um pecado que envolvia adultério. Só que, quando você olha para essa história aqui, por que os judeus, os fariseus, os escribas, por que eles trouxeram só aquela mulher? Por que eles não trouxeram também o homem? Interessante, né? Porque no livro de Levítico fala que qualquer um que cometesse adultério teria que ser apedrejado, não era só a mulher. Só que essa história aqui, ela fala tanto de perdão, ela fala de arrependimento, mas ela fala da expressão de Deus. Jesus, ele usou uma mulher, amém? Para mostrar o tamanho da fragilidade, tanto emocional, que a mulher tem, que ele pode perdoar, que ele pode derramar do seu perdão, que ele pode trazer a restauração sobre a vida dela. Amém? E eu queria que você entendesse nessa noite, que nessa semana do perdão, nós estamos entrando aqui desde a sexta-feira, amém? Não é para você ficar só sem comer fermento, tá? É para você meditar, é para você parar um pouquinho e entender quem você magoou, quem você pisou na bola, quem você maltratou, amém? Quem você fez descaso, e pedir perdão. Porque essa semana do perdão aqui, eu até peguei uma frase do apóstolo René, ele diz assim, que os inteligentes entendem e os sábios perdoam. Não adianta só você entender, amém? Aí eu sei,
mas eu preciso perdoar. Amém? O perdão me liberta de mim mesmo e liberta o outro de dentro de mim. Se você não recebe perdão, você ignorou o Calvário. Olha só que forte. O perdão é o princípio mais completo na vida de um cristão. O perdão nos tira das cadeias espirituais. Então a gente precisa usar essa semana, porque nós estamos celebrando Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, que é o início de tudo, mas o portal de Yom Kippur ele se abriu, que são os 10 dias de expiação. E através da história dessa mulher aqui, eu queria falar 3 coisas com você nessa noite. Mas eu queria que você ficasse atento àquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. A primeira coisa que eu entendo nessa história aqui, de João capítulo 8, é que a falta de amor e a incompreensão das pessoas as leva a querer condenar, sem sequer se avaliar a situação do acusado e dar-lhe uma chance de ser perdoado. A primeira coisa que eu vejo aqui nessa história aqui é a falta de amor e incompreensão. Quando cada homem pegou uma pedra para atirar naquela mulher, eles não olharam para aquela mulher com um olhar de amor, para entender qual situação, fazer uma avaliação se de fato ela merecia mesmo ou não. Porque a falta de amor, a incompreensão, leva a pessoa a condenar, sem mesmo saber o porquê. Ontem a Lu ministrou sobre paternidade, e ela usou um termo aqui, que a gente sempre usa, a gente sempre ministra sobre isso. Falando que às vezes muitos filhos eles têm raiva do pai, ficam bravos com o pai, porque das coisas que o pai fez, e aí condena, já vem com a condenação, mas não tem olhar para entender o porquê que eles fizeram aquilo, qual era a forma que eles viviam, qual foi a criação deles, qual foi a geração, sabe, o hereditário daquela família, e aí já vem com condenação. Então essa falta de amor, essa falta de compreensão leva a pessoa a condenar. Ela não faz uma avaliação do acusado naquele momento, ela não dá nenhuma chance para a pessoa se perdoar. Aquela mulher não tinha chance algum de receber o perdão. Ela já estava com o seu veredito dado por todos aqueles homens que estavam ali. A palavra é porque cada um já tinha uma pedra nas mãos. O desastre ali foi porque eles se depararam com Jesus Cristo no meio do caminho. Amém? Eles vinham apedrejar aquela mulher, eles viram Jesus, eles falaram assim: vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Já viu esse ditado? Vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só, nós vamos apedrejar essa mulher, e ao mesmo tempo nós vamos desmascarar Jesus Cristo. Você sabia que Jesus, ele sempre entra, ou Jesus sempre atravessa no nosso caminho, para tentar trazer uma clareza para nós, para tentar trazer um despertar? Interessante aqui nessa história, e para nós nos dias de hoje, amém? Isso é um fato aqui, porque todo homem gosta de acusar, todo homem gosta de julgar o pecado dos outros. Sim ou não? Sim ou não? Todo homem, ele gosta de acusar, de julgar. Se acontece alguma coisa, já entra a acusação, o julgamento, e já pega uma pedra na mão. E aí Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? Olha para essa pessoa do lado e diz assim, pergunta para ela assim: onde estão os teus acusadores? Gente, isso é muito sério, que mesmo sem autoridade moral, nós julgamos os outros. Sabe por que nós julgamos os outros? Porque nós achamos melhores do que eles.
Bruno? A gente só julga uma pessoa. Só julga outras pessoas porque a gente acha melhor do que os outros. Aqueles camaradas ali, quando eles olharam para aquela mulher, eles se acharam melhor do que aquela mulher e melhor até do que Jesus Cristo. Por isso que eles não pensaram duas vezes para condenar e para julgar. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diz assim: todos nós merecemos uma oportunidade, uma chance de nos arrependermos, uma chance de deixar as nossas práticas pecaminosas. Todo ser humano na face da terra tem uma chance. Amém? As pessoas precisam ter uma chance de se arrepender. Ah, meu apóstolo, mas já pisou na bola uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Ei! Se eu não tenho pecado, se eu sou o justo, se eu sou o perfeito, que atire a primeira pedra. Quando tem o amor, ou melhor, quando o amor está arraigado dentro de nós, fica mais fácil de perdoar. Mesmo que a gente fica meio bravinho, sabe? Tem hora que a gente fica meio bravinho, a gente fica meio chateadinho. Mas quando o amor está guardado dentro do nosso coração, tipo assim, vai, os teus pecados estão perdoados. Está perdoado, meu irmão. Toca a vida aí, vai para frente. Porque eu sei, quando eu não perdoo, e eu me torno só um acusador, eu fico preso também no mundo espiritual, gente. Vocês estão entendendo isso comigo ou não? Sim ou não? Sim ou não? Para acusar, jogar pedras e condenar tem muitos. Porém Jesus observa e perdoa o mais sujo pecador. As pessoas têm direito de perdão. Então a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto aqui, que me deixou, sabe, tremendamente apaixonado, foi a falta de amor e incompreensão das pessoas. Como é difícil do ser humano. Amém? Porque o amor é a única coisa que pode nos ajudar a viver num mundo pecaminoso, num mundo tão perverso como esse. Vocês estão comigo aí, gente? Vocês parecem que estão meio tristes. Olha para essa pessoa e fala assim: sorria. Você está na visão de Deus. Deus está te observando agora. Amém? Você não está na TV do João Kleber, não. Você está na TV do Senhor Jesus. Amém? E o Júnior já estava filmando uns aqui, ó. Se pegou você na foto de cara feia, ele vai mostrar para o céu. Falar assim: ó, está aqui, ó, cara feia. Amém? A segunda coisa aqui, que eu aprendo nesse texto aqui, é que Jesus veio nos conciliar com Deus, com o Pai. Fala para o teu irmão assim: Jesus veio nos conciliar com o Pai. Esse texto aqui, ele mostra, porque essa mulher era uma pecadora, gente, ela não tinha nada a ver com os ensinamentos bíblicos. Essa mulher aqui, aos olhos humanos, ela já estava perdida, não tinha mais solução para ela. Naquela época, amém? Até hoje é assim, mas naquela época, uma mulher, não vou dizer só para o povo de Israel, mas para o povo islâmico, para o povo do Oriente, a mulher era como se fosse um desprezo, ela não tinha tanto valor. Amém? Eu estava vendo um vídeo de um rapaz que está em Israel. Ele sempre faz uns vídeos legalzinhos de Israel. E ele estava entrevistando uma moça. E essa moça já esteve no Brasil algumas vezes, né? E ele perguntou para ela: o que você mais gosta no Brasil? Ela falou assim: das pessoas. Vamos dar uma salva de palmas para nós? Porque é um povo quente, um povo que sabe amar. Amém? O povo de fora, eles conseguem enxergar isso.
Ela falou assim, porque o povo daqui é muito frio. Os homens daqui é um gelo. Os homens brasileiros é caliente. Mulheres, vocês são privilegiadas por ter casado com homens brasileiros. Só para a gente descontrair. Amém? Então Jesus ele veio para reconciliar o homem com Deus. Jesus veio ao mundo para nos salvar, ou para salvar os pecadores. Quem aqui foi salvo por Jesus Cristo? Quem nós éramos antes de ser salvo por Jesus Cristo? Pecadores, meu irmão. Amém? Eu sei que tem uns que ainda pecam de vez em quando. Estou dizendo assim, não um pecadinho, mas peca por vontade própria. Mas Jesus ele veio nos salvar. Jesus veio salvar os pecadores. E a palavra do Senhor diz que quem recebe o perdão está livre da condenação. O Jesus é a personificação do perdão. Quem recebe Jesus Cristo está livre da condenação. Aquela mulher, quando ela recebe o perdão de Jesus Cristo, ela foi liberta. Tanto é que ela foi uma das seguidoras de Jesus. A partir daquele momento, ela passou a seguir Jesus. A partir daquele momento, o nome dela foi escrito no livro da vida, gente. Então, a segunda coisa que eu vejo aqui é que Jesus veio reconciliar o homem ao Pai novamente, a Deus. E nós precisamos ser instrumentos na mão do Senhor para fazer isso aqui. Amém? Olha só, 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao verso 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19, diz assim: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Por meio de quem? Por meio de quem? Por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós temos o ministério da reconciliação dentro do nosso coração. Ministério da reconciliação nada mais é do que nós reconciliarmos as pessoas a Jesus Cristo, a liberar perdão para as pessoas, a libertar essas pessoas das cadeias espirituais. Todos nós recebemos o ministério da reconciliação, e ele diz assim, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Vocês conseguem entender isso aqui ou não? Depois de entender que o homem estava separado de Deus, e não poderia mudar por si mesmo, gente, porque a própria condição do homem como um pecador, não tinha como ele fazer isso por si mesmo. Mas aí vem Jesus Cristo, dizendo assim, você não pode, mas eu posso fazer isso por você. Jesus olha para aquela mulher, amém? E a palavra dele era direcionada para todos. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, eles não podem, você não pode, mas eu posso te reconciliar novamente com o Senhor. Eu posso trazer para você a sua verdadeira natureza, porque a natureza do ser humano sem o pecado, amém, é a natureza do céu. Por entrar o pecado na terra, amém, que essa natureza foi tirada do homem. Aquela mulher estava cheia de pecado, aquela mulher ela estava cheia de adultério, e Jesus vem, derrama do seu perdão sobre a vida dela, reconcilia ela novamente, traz novamente a essência que ela dela, que um dia foi tirado. Porque o homem por si próprio, ele não consegue. Por isso que você vê muitas pessoas aí, elas não conseguem, se não levantar uma pessoa no meio, para dizer assim, eu vou lutar pela minha família, eu vou ser o desbravador, eu vou restaurar novamente, minha família vai se reconciliar novamente. Se não levantar uma pessoa, a família está com seus dias marcados para ir para o inferno. Por isso que nós temos que bater no peito e entender que o Senhor nos deu um ministério de reconciliação. Eu vou lutar para reconciliar minha família novamente. E aí se levantam as pessoas ousadas pelo Senhor,
Ao invés de nós criticarmos, ao invés de nós, sabe, condenarmos as pessoas, nós precisamos usar esse ministério, que é o ministério da reconciliação. E esse ministério da reconciliação não é com palavras. O ministério da reconciliação é com atitudes. Vocês conseguem entender isso ou não? Vocês estão comigo? Somente ele possuía a condição de mudar, de reverter a inimizade humana para com Deus. Só Jesus pode fazer isso. Porque quando o pecado entra, o homem se torna inimigo de Deus. Todos que estão em pecado são inimigos de Deus. Mas Jesus, ele veio para mudar essa condição. Jesus veio para reconciliar, para reverter. Repete comigo, reverter. O desejo do coração do Pai é reverter qualquer tipo de situação. Amém? Essa mulher aqui, ela era uma ovelha perdida que foi achada. Amém ou não amém? Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Deus reconciliou aquela mulher com Deus através dele. Vocês estão entendendo, gente? Eu não estou querendo mexer com as emoções de ninguém. Porque quando as nossas emoções são mexidas, ela dura 1, 2, no máximo 3 dias. Mas quando há, de fato, um despertar, uma revelação dentro do nosso coração, isso queima todos os dias. Amém? Isso passa a queimar, é como uma fogueira. E não falta lenha, sabe? Ela queima. Mas quando as nossas emoções são mexidas, ela vira um braseiro, sabe? E nessa noite Deus, ele quer que esse fogo, essa palavra seja uma revelação dentro do teu coração, para que você viva o que esses 10 dias de Yom Kippur quer nos mostrar aí. E a terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto, que o perdão de Cristo motiva o pecador a viver em santidade. Repita comigo assim: o perdão de Cristo motiva o pecador a viver em santidade. Por isso que Jesus falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Por isso que Jesus Cristo fala para mim e para você hoje: vai e não peques mais. Sabe o que eu vejo nesse texto aqui? Quando Jesus disse: vai e não peques mais. Jesus aqui, ele não estava esperando que aquela mulher ali deixasse a sua carne pecaminosa, sabe? Naquele momento ali, já deixar ali, nunca mais ela ser tentada. Não era isso que Jesus estava falando. Dizendo assim: a partir de agora você vai deixar a tua carne pecaminosa aqui, nunca mais você vai ser tentada. Não era isso que Jesus estava dizendo aqui. Ele estava dizendo para ela, amém? Ele estava dizendo para aquela mulher ali, dizendo para ela assim, que o pecado que estava nela, amém? Que ele não poderia mais habitar nela. Ele estava dizendo assim, que a partir daquele momento ali, ela tinha a oportunidade de impedir que o desejo seja concebido. Ele não estava dizendo que ela não seria mais tentada, que ela não ia se deparar mais com o pecado. Mas Jesus estava dizendo para ela assim: você consegue, amém, dizer para o pecado não. Você está sendo estimulada agora a dizer para o pecado não. Ela estava sendo estimulada ali a não deixar que a tentação fizesse ela pecar. Jesus sabia que ela era um ser humano normal como qualquer um. E quando ele fala: vai e não peques mais, ele estava dizendo assim: você tem a oportunidade de dizer não para o pecado, mas isso cabe a você. Amém? Porque senão ele não precisava dizer assim: vai e não peques mais. Porque ele sabia que algo dentro dela, sabe, o apóstolo Tiago fala de concupiscência, desejo.
Amém? Tiago, abra sua Bíblia lá. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas ficou tão bonitinho isso aqui, né, gente? Essa maçã é verdadeira? Eu vou dar uma mordida nela depois. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha só, ele diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria gera morte. Eu tenho dito, várias vezes eu falo isso aqui, que o nosso maior inimigo é o pecado. Já falei isso várias vezes, até falei para a juventude. Amém? O pecado, ele é bem mais forte e mais poderoso até do que Satanás. Isso não é blasfêmia, não. Amém? Satanás perde de fichinha aqui. O império das trevas aqui fica quietinho porque o pecado é muito mais forte do que isso aqui. O pecado, ele tem poder de quebrar a comunhão do homem, de lançar o homem no inferno. É forte ou não é isso? Amém? Então Jesus sabia que dentro do coração daquela mulher existia uma consciência, um desejo, porque ela sempre pecou, ela fazia aquilo, ela adulterava. Amém? Já existia algo dentro do coração dela. Por isso que Jesus fala para ela: vai e não peques mais. Justamente por causa dessa concupiscência aqui. E quando o apóstolo Tiago, ele traz essa revelação aqui, é algo interessante. Porque aqui eu aprendo também com o apóstolo Tiago, que não há como nós vivermos uma realidade de excelência no Senhor, a não ser que mantenhamos uma vida de santidade. Fala para o teu irmão assim: não tem como você viver uma realidade com o Senhor, meu irmão, se você não viver uma vida de santidade. Só que o apóstolo Tiago está dizendo aqui, que a gente precisa vencer diariamente o pecado, é um desafio. Diariamente nós precisamos vencer o pecado, é um desafio. E eu e você, nós não podemos nos esquivarmos. Nós temos que ficar atento todos os dias. Porque o pecado, ele nos rodeia. O pecado, ele ontem, aquela peça de teatro, como foi falado aqui, já vi sei lá quantas vezes, e todas as vezes que a gente vê, a gente fica impactado. Não é verdade? Né? Quando o pecado, gente, aquilo é muito verdadeiro. O pecado, ele apareceu como que não queria nada e começou a atrair, sabe? Se juntou com a consciência, com um desejo, foi indo, ao ponto da pessoa perder a sua comunhão com Cristo. De sair fora da rota, do caminho, até o ponto, né, de querer se suicidar. E Deus sempre tentando, aquele puxar de Jesus ali, eram as pessoas que iam falar de Jesus, dizendo para ela assim: volta, meu irmão. Aquele puxar ali, eram as pessoas que iam bater na porta da casa, dizendo assim: ei, Jesus ainda te ama, Jesus perdoou os teus pecados, meu irmão, não vale a pena viver esse mundo. É Jesus dizendo assim, ó. Porque o pecado de fato, dessa forma, é um desafio para nós todos os dias. E nós, como igreja, nós precisamos entender esse processo do pecado, esse negócio aí. E esse ensino de Tiago aqui, ele é tremendo. Porque ele começa dizendo que somos tentados pela nossa própria concupiscência, ou seja, os nossos desejos interiores. Sabe o que eu vejo aqui? Que o nosso maior problema, ou melhor, fala para o teu irmão aí, para ele não dormir. Fala assim para ele assim: o nosso maior problema não é externo, não é as coisas erradas que o Satanás, que o mundo nos oferece, mas é interno. É uma força carnal, que nos milita contra a natureza de Deus, recebida pelo Espírito Santo. É algo que está dentro do ser humano, que luta todos os dias. É uma guerra. É como se fosse um imã. Devia ter trazido um imã aqui, né, para fazer uma dinâmica. A carne dizendo não e o pecado querendo, sabe? É uma luta.
A carne e o espírito. Ele, sabe? Ai, minha mão ficou até com um imã agora. Gozado, né? Faz assim. Aperta bem forte as mãos. Vai, aperta mesmo, com força. Agora faz assim. Vai. Pode ver. Descobri agora essa dinâmica aqui. Fica um negócio assim. Essa carnalidade, gente, o qual nós temos que lutar até a nossa redenção. Amém? Ou melhor, até a morte. Enquanto nós vivemos nessa terra aqui, nós temos que lutar contra o pecado. Até a volta de Jesus. Fala para o teu irmão assim. Amém? João capítulo 2. João capítulo 2, 1 de João 2, 16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Amém? Apagaram a luz aqui? Gente, estão apagando a luz aí, ó. É uma menina abençoada que está lá. Essa vai ser uma bênção, gente. Não, estou falando sério, vai ser uma bênção de verdade mesmo, né? Porque toda criança desse jeito, ela se torna alguém muito valoroso na vida. Agora, você vê uma criança arteira, você pode se preparar, ou vai ser um presidente da república, ou um governador, alguma coisa vai ser. É verdade. Criança imperativa. Em outras palavras aqui, né, os desejos são gerados os nossos apetites humanos, os nossos desejos, despertados por aquilo que nós vemos, aí vem pelo orgulho, e aí se a gente não conseguir dominar, ele vai nos levar à queda. Amém? Interessante aqui que quando fala de natureza que milita contra a outra, Gálatas 5,17 fala isso. Não precisa ler esse texto. Ele fala justamente dessas duas naturezas, né, que militam uma contra a outra. Então, trazendo para o texto daquela mulher adúltera ali, eu imagino a vontade, o desejo que ela tinha, e ao mesmo tempo vinha aquele sentimento de não fazer. Mas o desejo da carne era muito mais forte. E quando Jesus olha para aquela mulher, fala para ela: vai e não peques mais. Jesus estava dizendo para ela assim: você precisa vencer o desejo da tua carne. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: você precisa vencer o desejo da carne. Toda queda, gente, grande ou pequena, ela segue esse caminho aí. Amém? Amém ou não amém? Isso pode acontecer num segundo, uma semana, um mês, pode demorar um ano, mas essa sequência aí, tá? A sequência que João fala, né? Atração, engano, concepção, consumação e por último a consequência. Graças a Deus que nós temos Jesus Cristo para derramar do seu perdão sobre nós e para nos livrar das garras do inimigo. Amém? E vamos voltar para o texto original. João capítulo 8, vamos ler o texto inteiro agora, para você entender essa história aqui. João 8, do verso 3 até o verso 11, diz assim: e os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntaram-lhe, endireitando-se, ele disse: aquele que entre vós está sem pecado, que seja o primeiro a tirarem a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, retarguidos da consciência, saíram um a um, começando pelo mais velho, até o último, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio.
Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles ou os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Interessante aqui que o tempo que Jesus passou escrevendo na areia, sabe aquele momento assim que parece que o mundo para, dá um blackout, que fala, né, blackout, pá, sabe, escureceu tudo na mente. Naquele momento que Jesus ficou escrevendo na areia ali, foi um tempo de reflexão, tanto para aqueles que queriam apedrejar aquela mulher, como para a mulher também. É como se Jesus tivesse passado um filme, tanto na cabeça daquela mulher, se valia a pena ela continuar fazendo aquilo que ela estava fazendo, como para aqueles que queriam condenar e apedrejar aquela mulher também. Porque enquanto aqueles homens falavam, porque eu imagino aquela mulher no meio ali, parada com a sua cabeça baixa, como diz, né, no vão das pernas, jogada no meio da areia. Aquela multidão em volta, gritando ali, apavorando ela, com pedra na mão. E aquela mulher sabia que aquilo ia acontecer com ela mesma, ela seria apedrejada. E naquele momento da interrogação, que aqueles homens começam a interrogar Jesus ele fica na areia ali, é só escrevendo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu vou dar um tempo para vocês refletir o que vocês estão fazendo. Eu vou dar um tempo para vocês meditar. Tanto vocês que estão acusando, que já estão querendo condenar essa mulher, como para essa mulher também. Porque ela precisa parar e pensar: o que ela está fazendo? Será que é certo? Será que ela deve continuar? Eu imagino aquele momento ali, tudo para. Porque a coisa mais triste que tem é quando você é ignorado por alguém. Jesus ali, literalmente, ele ignorou todo mundo, porque enquanto eles falavam, Jesus escrevia na areia. Porque dentro do coração de Jesus Cristo, ele sabia que aquele momento ali era um momento de lição. Porque ele sabia que aquela mulher ali iria ser reconciliada com o Pai. E aqueles que estavam à sua volta, a partir daquele momento, a vida deles poderia mudar também. Porque se eles atirassem a pedra, estavam condenando aquela mulher. E ao mesmo tempo que eles condenam, eles dão direito a ser condenados. Todas as vezes que nós condenamos uma pessoa, nós estamos dando direito de nós sermos condenados também. Estão entendendo ou não? Agora imagine aqui o que ele quis dizer para aquela mulher: vá e não peques mais. A intenção de Jesus aqui, ela é bem clara, ela é bem verdadeira. A intenção de Jesus aqui era de fato mesmo, dizendo para aquela mulher: vai e não peques mais. Jesus estava dizendo para aquela mulher: ó, a partir de hoje, nenhuma vez, não peques mais. Você está tendo a maior oportunidade da sua vida. E ele não quis dizer só para aquela mulher. Jesus quis dizer para todos que estavam à sua volta. Jesus quis dizer isso também para cada um de nós nos dias de hoje. Vai e não peques mais. Não use mais essa ferramenta para te condenar. A partir de hoje você tem liberdade para ser livre, para ser restaurado, mas não peques mais. Porque todas as vezes que você peca, você está menosprezando o Calvário. Você está menosprezando a cruz de Cristo.
você está menosprezando o sacrifício. Isso tudo já estava apontando para a cruz. Vocês conseguem entender isso, gente? Sim ou não? Hã? E aí eu entendo que o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro perdão, ele é demonstrado pela mudança da nossa mente e da nossa conduta. Quando Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais, é como Jesus estava dizendo para ela assim, ó, se a sua mente entender isso, a sua conduta vai ser diferente a partir de hoje. Quando de fato existe um verdadeiro arrependimento dentro de nós, a nossa conduta ela muda, a nossa mente ela é transformada. Porque todas as vezes que nós estamos perto de um pecado, ou melhor, todas as vezes que nós estamos perto a pecar, nós dizemos não para o pecado, porque a nossa conduta, nosso DNA é o DNA de Cristo, é a mesma conduta de Jesus Cristo. Amém? E nesses dias de Rosh Hashanah, nesses dias de Yom Kippur, você possa seguir em frente com essa palavra, vai, mas não peques mais a partir de hoje. Amém? Porque o pecado, ele nos paralisa, o pecado ele nos rouba. O louvor pode subir. E nesses 10 dias de Yom Kippur, você possa refletir, se consertar com Deus, você possa se consertar com as pessoas que talvez você esteja magoado, ou que talvez você mesmo magoou essas pessoas. Você possa entrar num momento de reflexão nesses 10 dias, mas que não seja só esses 10 dias, mas que você entenda que a partir de agora a sua vida ela precisa ser transformada, ela precisa ser mudada. E a partir de agora você possa seguir um caminho diferenciado. Rosh Hashanah se iniciou na sexta-feira, da sexta para sábado e do sábado para domingo. Amém? São 2 dias que comemoram aí Rosh Hashanah. São 2 dias que nos leva aí uma reflexão, a pensar. É um dos feriados, é uma das datas mais importantes para a vida do povo de Israel. Porque naquele momento ali eles refletem, fazem eles refletir tudo que eles viveram e tudo que eles podem viver a partir daquele momento. Isso é tão bíblico, gente, que essa celebração ela seria na lua nova, né? A mudança de lua, na lua nova. Por que na lua nova? Porque o Senhor estava dizendo que tudo se faz novo na nossa vida. Quando nós entendemos, quando há uma revelação dentro do nosso coração da rota do arrependimento, tudo se faz novo dentro de nós. Deus ele não se importa com os seus pecados, com as suas falhas. Porque quando há o verdadeiro arrependimento, ele diz assim, as coisas velhas foi jogado no mar do esquecimento. Eu estou te dando uma oportunidade para você viver algo novo. Rosh Hashanah é uma oportunidade para nós vivermos algo novo. Rosh Hashanah é o momento de nós termos um ano doce. Amém? Eu acredito que nós vamos viver de setembro agora até setembro do ano que vem. Nós vamos viver os melhores dias da nossa vida se nós entendermos, amém, essa rota do arrependimento. Se nós nos consertarmos com o Senhor hoje, entender, Senhor, eu pequei, eu errei, eu pisei na bola, eu me arrependo, Senhor, eu quero tomar a rota certa, Pai. Você vai viver os melhores 12 meses da sua vida. De setembro agora ao setembro do ano que vem, você vai viver algo sobrenatural. Porque você vai entrar na rota do recomeço. Você vai entrar na rota do algo novo. Que não está externo, está interno. E aí você vai viver e comer o melhor dessa terra. Porque é a promessa do Senhor para nós. Vai ficando de pé no seu lugar. Com o seu coração aquebrantado.
que hoje você possa receber o perdão de Deus, que o perdão do Senhor possa mudar a sua vida nessa noite. Oh Espírito Santo, nós queremos apresentar diante de Ti nessa noite, Rosh Hashanah. Queremos declarar, papai, que Tu és Senhor sobre todas as coisas. Queremos declarar que só o Senhor, papai, pode mudar e transformar as nossas vidas. Em Rosh Hashanah se toca um shofar. O toque do shofar é um toque de entrada do novo tempo. O toque do shofar é uma sinalização de novos começos. O toque do shofar é uma mudança de atmosfera. O toque do shofar é o perdão do Senhor sendo derramado sobre nós. E nessa noite nós vamos tocar no shofar. E ao toque do shofar nós vamos adorar o Senhor. Ao toque do shofar você vai glorificar o nome do Senhor. Ao toque do shofar você vai sinalizar e vai declarar um novo tempo na sua vida, um novo começo, um recomeço de vitória e de conquista sobre a sua vida. Oh Espírito Santo, com seus olhos fechados, se prepare agora para entrar